um ditado popular que é a tradução perfeita do que aconteceu com o Botafogo nas duas decisões que ele jogou fora. Ele não disputou duas finais em fevereiro. Ele jogou fora. E a frase é: quem planta vento, colhe tempestade. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 320 mil inscritos por aqui. É o seguinte, antes do carnaval, você já vai garantir que na semana seguinte, quando acabar o carnaval e começar o ano de verdade, você vai finalmente começar no inglês. Assuma esse compromisso com você mesmo, de aprender inglês, de transformar a sua carreira, de mudar a vida da sua família, adquirindo o método Biway, campeão de vendas na internet, o método do craque professor Jonas Bressão, uma autoridade no assunto no Brasil. Link na descrição e no comentário fixado. Você pode comprar hoje e começar depois do carnaval, não tem problema. Mas você já vai dar esse passo. Você já vai garantir a mudança da tua vida. É base para todas as carreiras. Aproveita essa dica, você vai me agradecer. Link na descrição ou no comentário fixado. Muito bem. O Botafogo levou 4-0 do Racing. Se a gente somar os placares dos 3 jogos, o jogo único da Supercopa do Brasil e os 2 jogos da Recopa Sul-Americana, o Botafogo levou 7-1 nas decisões que disputou no mês de fevereiro. E há um responsável claro, evidente, John Textor. É muito bom receber tapinha nas costas e elogio na hora que ganha. Muito legal, muito gostoso e é merecido. E o Textor acertou muito na montagem do elenco no ano passado, principalmente na janela do meio do ano. A contratação do Arthur Jorge deu super certo, os investimentos trouxeram ao Botafogo a maior conquista da sua história, e ele estava lá no trio elétrico, na praia de Botafogo, comemorando depois do título, merecidamente, naquele dia 1º de dezembro, naquele domingo depois do título, show. E quando erra, precisa ser criticado da mesma forma. Ah, o Textor tá chateado com a cobrança dos jogadores, o Barbosa e o Savarino que falaram depois do jogo em Avejaneda. Ah, o Textor tá chateado com o que o torcedor tá apostando em rede social. Ué, chateado com o quê? Alguma inverdade está sendo dita? Alguma mentira está sendo dita? 60 dias sem técnico dá nisso. E eu fui segunda-feira lá no... terça-feira, lá no Flow Esporte Clube, e eles até subiram um corte disso hoje nos Reels lá do Instagram, e eu falei, gente, não vai virar, pô. Vamos falar o português claro? Não vira. Porque o Botafogo hoje não é um time. A final de ontem colocou frente a frente um time e um não time. Vamos falar a verdade. O Botafogo não tem um time de futebol no dia 28, hoje já é 28 de fevereiro de 2025. Não tem. Não existe. O time do Botafogo hoje, como time, como conjunto, eu não estou falando das peças, eu não estou falando, individualizando a análise. Eu estou falando como coletivo, conjunto, desenho tático. O Botafogo não tem nada. E do outro lado, um time organizadinho, com bons talentos individuais, com uma boa estrutura tática, com bom comportamento ofensivo, bem treinado, com entrosamento, um técnico que já está lá fazendo esse trabalho há alguns meses. Então era nítida. O 4-0 mostra bem o que é a distância hoje como time de futebol do Racing para o Botafogo. O Racing é um time, o Botafogo não é. E eu repito o que eu tenho dito aqui. Os jogadores estão expostos. Não é só a instituição que foi exposta ao vexame de tomar 7-1 nas 2 finais, somando os placares, como a gente fez aqui no início do vídeo. Não é apenas o torcedor exposto a esse constrangimento de chegar no Newton Santos, encher o Newton Santos e ver um não time com a camisa do Botafogo. Tem 11 caras lá, mas é um não time que hoje veste a camisa do Botafogo. E os jogadores também foram expostos a isso. Eu acho uma maldade e um desrespeito. Se o Textor ficar chateado com isso, é problema do Textor. Tô pouco me lixando para isso. O Textor veio aqui, como eu sempre digo, não foi para fazer filantropia. Foi para investir, ganhar dinheiro. Num negócio que envolve paixão. Num negócio que é uma disputa esportiva que envolve processo de trabalho.
Então, quando ele ignora os processos, quando ele fere essa paixão do torcedor, não que ele tenha feito isso dolosamente, claro, mas pelo erro de estratégia, ele vai receber a crítica e se ele não gostar, é problema dele. Então não mexe com o futebol. Já que ele é um investidor, investe em outra área, onde não tem cobrança, onde não tem pressão, onde não tem avaliação da imprensa, onde o trabalho não é público. Então não brinca disso. Ah, nossa, ele tá chateado. É mesmo? E o torcedor do Botafogo? E os jogadores campeões brasileiros e da Libertadores sendo submetidos a isso aí? Porque quem toma vaia são eles. Quem tem que correr de maneira completamente desorganizada atrás de um time estruturado, organizado, bom de bola, são eles. O Vitinho, o Barbosa, o John teve que fazer um monte de defesa dos 2 jogos, senão a coisa era pior. Senão esse 4-0 podia ser 8-0 no agregado pro Racing, não fosse o John. É o Igor Jesus que tem que se matar lá na frente para ver se chega uma bola trombando, fazendo pivô, escorando, porque não chega nada. É o Savarino que parece um bagre hoje. O Savarino é um jogadoraço. Olha o Campeonato Brasileiro que o Savarino fez, gente. Ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Não na eleição oficial, mas na minha opinião e na opinião de muita gente. O Savarino é um arremedo de jogador no início do ano. Por quê? Porque ele está exposto num time desorganizado, num time que não tem nada. Então, esses jogadores estão expostos. E eu disse aqui no vídeo da semana passada, eu até aceito travar essa discussão de que o jogador que tem contrato não pode falar mal do seu empregador publicamente. Show! Eu concordo com essa visão, tá? Mas vamos lá, pega o mérito, pega o que foi dito, pega o conteúdo, eles estão corretos. O Barbosa e o Savarino quando reclamam do atraso do planejamento, porque estoura neles. Eles pagam a conta. Claro que individualmente o Barbosa foi um desastre no confronto, na ida e na volta. Desastre, na ida ainda maior. Tá? Só para fazer esse ponto aqui também, que por mais que o coletivo hoje seja um grande problema, por mais que essa desorganização esteja ferrando os caras, o Barbosa foi num nível acima de ruindade. Até mesmo para esse padrão atual desorganizado do Botafogo. Só para pontuar isso aqui. Lembrando os tempos de 2024 pré-Arthur Jorge, que era outro desastre, ao lado do Lucas Alter na zaga. Mas enfim, eles estão expostos. Então o Botafogo hoje... O Botafogo não tem nada, gente. Nada. Não tem. Qual é a ideia de jogo do Botafogo? Qual é a cara do Botafogo? Qual é o jogador que consegue minimamente se salvar, se destacar do Botafogo de linha? Tirando o John. Esse está fazendo a parte dele, porque estoura no goleiro. Se você tem um bom goleiro, ele vai de 10 bolas, vai salvar 3, vai salvar 5, 6, vai tomar 7, 3, 4. Já tô até ruim das contas já tô até zureta. De cada 10 bolas, ele vai salvar umas 3, vai salvar umas 7, vai tomar umas 3. Tô tipo o Casão nas contas aí, faz parte. Grande Casão, beijo, gosto muito do Casão. Então, o Botafogo hoje é um não time. Tem nada. Qual é a ideia de jogo do Botafogo? Qual é a identidade de jogo do Botafogo? Qual é a cara de jogo do Botafogo? O Caçapa. O Caçapa. O Caçapa chegou para o Botafogo se deu ao luxo de disputar uma Supercopa do Brasil contra o seu maior rival. Não é que o Botafogo jogou a Supercopa do Brasil com todo respeito contra o Fortaleza. Ele não tem rivalidade, né? Que ele jogou uma final de Supercopa do Brasil contra o Grêmio. Não, cara, ele jogou contra o maior rival dele. Contra o Flamengo. E aí ele se dá ao luxo de ter Carlos Leiria como técnico. O Carlos Leiria que se deu ao luxo de escalar Lucas Alter na zaga. Isso aí é a prova do... Isso aí é o barco à deriva. Quer demonstração maior do que essa? Barco à deriva. Atropelado lá em Belém. Aí ele se dá ao luxo de jogar a final da Recopa Sul-Americana com o Caçapa. Não, porque ele agora é o nosso auxiliar permanente, porque no Brasileirão lá de 24, no período em que ele assume, ele ganha os 4 jogos. Maravilhoso! Mas ele chegou aqui, cara, num time completamente desconjuntado, para treinar o time 2, 3 dias e jogar a final de Recopa. Alguém achou isso uma boa ideia? Achou legal? Não, tá tudo bem. Então me desculpa, o Textor não pode vir com um discurso de não, nosso ano começa em abril, no ano passado deu certo, mas no ano passado o Botafogo não tinha 2 títulos para disputar em fevereiro. Verdade que no ano passado o Botafogo tinha uma pré-Libertadores para disputar em fevereiro, ele também correu riscos no ano passado, ele foi salvo pelo Júnior Santos, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade.
Foi salvo na pré-Libertadores pelo Júnior Santos. Não fosse isso, o Botafogo talvez passasse o mesmo vexame que está passando esse ano. De ter um início péssimo, pavoroso, de eliminação, de vexame. Nesse ano não foi eliminação porque eram finais e perdeu as duas. E todo mundo sabia que ia perder as duas. Todo mundo sabia. Não tinha como. Botafogo ontem teve um brilhareco no jogo dos 25, 30 do primeiro tempo até o intervalo. Inclusive o Barbosa mandou uma cabeçada na trave, numa falta cobrada pelo Alex Telles. Mas me diga, quais jogadas trabalhadas o Botafogo tem hoje? Quais jogadas trabalhadas, tabelas, né, movimentações, dobras, quantas o Botafogo fez ontem? Quantas vezes o Botafogo de fato botou o Arias, goleiro do Racing, para trabalhar? Mas é isso. O maior culpado ontem, quem merecia tomar as maiores vaias, a maior cobrança, os maiores xingamentos, era o John Textor. Porque a culpa é dele. É dele. Claro, lembremos que ele assinou contrato com o Arthur Jorge por 2 anos e ele foi surpreendido com a decisão do Arthur Jorge de trabalhar no futebol do Catar. Ele não esperava, o planejamento dele estava feito para esse ano. Era o Arthur Jorge até o fim do contrato, até dezembro de 2025. Mas a partir do momento em que isso acontece, e ele já passou por isso nessa administração do Botafogo, o Luiz Castro mesmo foi um que pegou as coisas e foi embora no meio do campeonato e deu no que deu. Então não é uma situação inédita e você precisa se virar. Você não tem um departamento scout competente para fazer o mapeamento, você não pode aceitar 60 dias sem técnico. Você não pode aceitar jogar 2 finais tão importantes sem técnico. Teve o mês de janeiro inteiro, teve dezembro e o mês de janeiro inteiro para pelo menos salvar uma das 2 finais. Nem isso fez. Então a culpa é do Textor. Assim como o Textor foi o grande responsável primeiro por evitar que o Botafogo sumisse, desaparecesse. Porque o Botafogo, fatalmente, com a dívida de 1 bilhão e com a receita que tinha, sem o investimento do Textor, o Botafogo acabaria em poucos anos. O Textor evitou isso. Palmas para ele, tem méritos. Botafoguense olha para o Textor e o enxerga como o cara que evitou o fim. É justo. Não que ele faça isso porque ele é bonzinho, ele faz isso porque ele é investidor, porque ele quer dinheiro, porque ele quer lucro. E eu não criminalizo o lucro não sou desse time não, mas as coisas precisam ficar claras. Ele não está fazendo filantropia como eu já falei aqui no vídeo. O Textor também precisa ser enaltecido, reconhecido como o cara que possibilitou ao Botafogo ganhar o seu maior título na história. Voltar a ganhar um campeonato brasileiro depois de 30 anos, quase 40 anos. Palmas para o John Textor. Perfeito. Mas é o mesmo cara que submeteu o clube a esse vexame. E não só das 2 finais. O próprio vexame no Campeonato Carioca. Não quer tratar o Campeonato Carioca como prioridade? Tá, fez isso no ano passado e ganhou Libertadores e Brasileiro. Mas não pode fazer o que fez no Campeonato Carioca. O desse ano foi um vexame, assim, acima do aceitável. Mesmo por um clube que tá cagando pro campeonato, que o Botafogo fez esse ano, passou do limite. Até pra cagar no campeonato tem um limite. E o Botafogo passou desse limite. Então, John Textor, a vida é essa, meu amigo. A vida é pressão. Você ganha ontem, o futebol é isso. Você ganha ontem, você tem que ganhar de novo amanhã. Na tua empresa, você aí que tá vendo o vídeo, você bateu uma meta, você conseguiu um resultado importante hoje, semana seguinte você está sendo cobrado de novo, você não vai viver 5, 10 anos do que você fez em 25. Não, porque veja bem, uns 5 anos atrás eu bati a meta, tá? E as metas seguintes? Não bati. Então é rua, é pressão, no caso do futebol é pressão, é cobrança, é vaia. Então se o Textor tá irritadinho, parece que ele pegou a medalha ontem, jogou para um torcedor na arquibancada. Se for para fazer isso, nem pega a medalha, cara. Nem entra no campo. Para fazer isso, pegar a medalha e dar, desculpa, eu acho péssimo esse negócio de pegar a medalha e tirar. O cara pega a medalha, já tira na hora, joga fora, joga longe. Acho isso coisa de mal perdedor. Mal perdedor, acho feio, não gosto. Nem precisava então descer para pegar a medalha. Eu quero falar agora para frente. Então tudo que tinha que ser dito sobre o momento, sobre o jogo, sobre os 2 primeiros meses do ano, tá dito. E muita coisa aqui não é nova, são coisas que eu estou repetindo há muito tempo, é a minha visão dos acontecimentos e ela não muda. E só ficou reforçada. Estava na cara que o Botafogo não ia ganhar do Racing de jeito nenhum essa Recopa Sul-Americana. De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, gente, acreditem nisso. Os processos no futebol precisam ser respeitados.
Não adianta ignorar os processos. O Cruzeiro é prova viva disso, o Botafogo de 2025 é prova viva disso, e já tivemos tantas outras provas. E o Textor achou por bem ignorar o processo. Deu no que deu. Agora ele contrata o Renato Paiva. Eu tenho uma opinião sobre essa chegada do Paiva que é diferente de alguns alvinegros que eu gosto, que eu respeito, que eu vi ontem, eu quero respeitosamente divergir. Porque uma linha de argumentação é a seguinte, uma linha que eu ouvi de mais de uma pessoa. Pô, esperar 2 meses para trazer um técnico que estava desempregado não faz sentido. Calma, o Botafogo não esperou 2 meses para trazer o Renato Paiva. O Botafogo conversou com o André Jardine, o Botafogo conversou com o Vasco Matos, o Botafogo conversou com o Roberto Mantini. Pelo menos esses 3 o Botafogo conversou. Inclusive com o Vasco Matos o Botafogo chegou a ter um acerto, que acabou melando. Então, no mínimo, isso sem falar de Tata Martini, Tite, que de fato eu não sei se o Botafogo conversou, abriu conversa com esses. Mas o Renato Paiva é, no mínimo, a 4ª opção para assumir o Botafogo. Isso precisa ficar claro. Eu não estou cravando aqui que deu errado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, convenhamos, ele não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção. Porque o Botafogo conversou com outros profissionais antes do Paiva. Por mais que o nome do Paiva até em janeiro, segundo alguns colegas que cobrem o Botafogo, já tivesse sido ali ventilado e tal, mas os outros nomes estavam na frente. Então não é que o Botafogo tenha esperado 2 meses. O Botafogo tomou não do Jardine. O Botafogo tomou não do Vasco Matos. O Mantini pediu um salário estratosférico e aí o Botafogo disse não. E aí ele teve que pegar o Renato Paiva. Já estava aqui mesmo, mora no Rio de Janeiro, né? Casou com uma carioca e tal. Fez um trabalho ok no México em termos de resultado. Levou o Toluca para os playoffs e tudo mais, né? 2º, 3º colocado no campeonato ali na fase de classificação. No Bahia não foi bem. Apesar de ganhar um título baiano, ele tomou 6-0 do Sport, ele cai na primeira fase da Copa do Nordeste, ele entrega o time perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, se desentende com o repórter, parece ser um cara meio de pavio curto, direto demais, como geralmente os portugueses são, muito objetivos, muito diretos. Mas assim, é a 4ª opção. Agora, pode dar certo? Pode. Eu não tenho como cravar nada. Mas ele vai ter uma missão muito dura. Ele tem 1 mês para transformar um não time em um time. O Botafogo tem uma base, isso é muito importante. Não houve um desmanche do time titular do Botafogo. Verdade que perdeu seus 2 jogadores mais talentosos de 24 para 25, mas não houve o desmanche. Não houve. A linha de defesa é praticamente a mesma, os 2 volantes são os mesmos, o camisa 10 é o mesmo, o centroavante é o mesmo. É o time. É o time que estava aí. Só que hoje esse time não tem conjunto, esse time não tem uma ideia de jogo, esse time não tem nada. Quem acha que treinador não ganha jogo, cara, o Botafogo do início de 2025 esfrega na cara que essa tese é um equívoco. Ah, quem ganha o jogo são os jogadores, o treinador não é importante. Vocês estão loucos no futebol. Cada vez... Vocês que acreditam nisso, e tenho certeza que não são os inscritos desse canal. Aqui temos Vida Inteligente. Quem acredita nisso está louco. No futebol cada vez mais estudado, equilibrado. Ontem mesmo eu fiz um vídeo aqui falando como a Universidade Central da Venezuela, modesta, pequenininha, semi-amadora, encurtou a distância para o Corinthians no bom trabalho defensivo, no trabalho psicológico. As pessoas, os profissionais vão encontrando ferramentas para diminuir esse gap. Então achar que o treinador não é importante, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá aí, acompanhe o Botafogo de 25 e em 5 minutos você vai mudar de ideia. Então, o Renato Paiva tem essa missão. Ele tem 1 mês, ele tem tempo para isso, para treinar o time, tentar marcar amistosos. O Cruzeiro é uma possibilidade de amistoso nesse período, porque foi eliminado do Mineiro também vai ficar 1 mês fora. No domingo, vão cair 2 times de Série A no Campeonato Paulista, isso é certo. Porque em 2 dos 4 confrontos das quartas, nós teremos equipes de Série A se enfrentando. Então, quem cair de Corinthians e Mirassol, 1 mês fora. Vai jogar a Série A. Os 2 vão jogar a Série A. Quem cair de Santos e Red Bull Bragantino, a mesma coisa. 1 mês sem jogo. E aí o Botafogo pode ir atrás desses times. Porque vai ser importante treinar, desenvolver uma metodologia de trabalho e ver a aplicação disso em campo. Em amistosos, que vão dar um pouco dessa noção do que avançou, do que evoluiu, do que precisa ser corrigido. Espero que o Botafogo tenha a competência para marcar isso nesse período que vai até o dia 29 de março, que é o dia da estreia contra o Palmeiras, que estreia também, que primeira rodada, hein? Contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Mas foi muito feio. Foi muito feio o clima ontem no Newton Santos, briga de torcedor com polícia, torcida indo embora antes da hora. Clima feio, clima horroroso, de uma torcida que há
2 meses, estava aí festejando, vivendo o sonho, 2, 3 meses, vivendo o sonho, vivendo glórias, sabe? Não precisava passar por isso. O Botafogo poderia, se tivesse definido o treinador em janeiro, ainda assim o Botafogo poderia ter perdido as 2 finais, claro. O Flamengo é um ótimo time. Para mim, o melhor time do futebol brasileiro hoje. No início de ano, ninguém jogou mais bola que o Flamengo. Ah, tá muito cedo, Jorge. Pô, já terminou 2024 muito bem e começou 2025 muito bem. Poderia ter perdido pro Flamengo. Normal, acontece. Poderia ter perdido pro Racing, que é um bom time. Muito bom time para a realidade atual do futebol argentino. Eu diria que é um muito bom time. Mas não do jeito que perdeu. Não tomando 4-0. O Botafogo não teve... Vamos falar, gente. O Botafogo não teve a menor chance de ganhar do Racing. Esquece. Não houve, em 180 minutos de jogo, um pingo de esperança. Ah, bola na trave do Barbosa. Esquece, gente. Esquece. Não houve em 90 minutos aqui, 90 minutos lá, um pingo de esperança, 1% de possibilidade do Botafogo ganhar do Racing. Isso para quem enxerga futebol como uma lógica de processos que precisam ser seguidos. Basta você ver o que é um time e o que é outro hoje. E todo mundo sabia, os que têm essa visão, que não tinha pro cheiro, não dava pro cheiro. Então poderia ter perdido os 2 títulos, mas não do jeito que perdeu. O Botafogo não perdeu os 2 títulos. O Botafogo jogou no lixo. O Botafogo entregou os 2 títulos. O Botafogo deu de ombros para 2 troféus que ele não tem na sua galeria. Essa é uma parte chata, é uma parte incômoda pro torcedor e não tem desrespeito nenhum aqui. É factual. O Botafogo nunca foi campeão da Supercopa do Brasil, nunca nem tinha disputado. E nunca foi campeão da Recopa. Disputou em 94 como campeão da Conmebol de 93 e perdeu pro São Paulo 3-1. E ele simplesmente achou por bem, não, beleza. Deve ser porque a minha sala de troféu tá muito cheia, eu não vou ter espaço para botar esses 2, eu vou deixar para lá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá dito. Tá tudo dito. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta-feira, juízo e tchau.